Olá, meu nome é Ana Clara e apresentarei o artigo Avaliando a aderência de operacionalizações com o processo de engenharia de requisitos do MPSSW baseado no catálogo de transparência de software. O escopo da apresentação se dará por uma breve introdução às bases do artigo. Em seguida, abordarei as correlações entre o MPSSW e o catálogo de transparência de software. Após isso, seguiremos por exemplos de operacionalizações e, por fim, as considerações finais. Em 2003, a iniciativa privada, juntamente com organizações governamentais, uniram esforços para criar o MPS-BR, que é um conjunto de modelos de processos para melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e práticas de gestão de RH na indústria da tecnologia da informação. Paralelo ao MPS, nós também temos na TI o catálogo de transparência de software, criado para estruturar o conceito de transparência. Ele organiza um conjunto de operacionalizações para satisfazer requisitos não funcionais relacionados à transparência de software. O benefício de relacionar o catálogo de transparência com o MPSSW é permitir às organizações utilizar as operacionalizações do catálogo para atingir os níveis desejados do MPS. Para exemplificar esses benefícios da relação, apresentamos duas operacionalizações e argumentamos como estas podem ser utilizadas no contexto do MPSSW. Entre os três modelos propostos pelo MPS-BR está o MPSSW, que é o modelo de referência MPS para software. Ele define um conjunto de requisitos necessários para que um processo de software seja considerado maduro. São, ao todo, 7 níveis de maturidade, iniciando-se no nível G, que é o mais baixo, e finalizando no nível A, que é o mais alto. Cada nível contém processos e cada processo tem um propósito bem determinado e resultados esperados. Apesar do MPSSW fornecer os resultados esperados de um processo maduro em determinado nível, as organizações é que devem definir práticas adaptadas para a realidade em que elas estão inseridas. O modelo de referência utilizado nesse trabalho é o modelo de referência do ano de 2020. A estrutura do catálogo de transparência de software é dividida em 3 níveis. No primeiro nível estão um conjunto de requisitos não funcionais que contribuem positivamente para o aumento do grau do requisito de transparência. Todos os elementos desse nível estão expressos em soft goals, ou metas, formando um grafo do tipo SIG. No segundo nível, encontra-se um conjunto de questões que orientam na definição ou avaliação de possíveis operacionalizações capazes de contribuir positivamente para o determinado requisito não funcional. No terceiro nível, está um conjunto de ações, chamadas operacionalizações, que contribuem para o determinado requisito não funcional, formando uma base de conhecimento de ações visando incrementar determinada qualidade em determinado contexto. O catálogo de transparência de software foi criado com o GQO, Goal Question Operationalization, que é uma ferramenta que minimiza a identificação de operacionalização e suas relações aos soft goals por meio do uso de questões. Nessa imagem, temos o SIG de transparência, que reflete o primeiro nível do catálogo. O grafo é composto por 3 camadas que relacionam a transparência com as seguintes qualidades básicas: acessibilidade, usabilidade, informativo, entendimento e auditabilidade. Os relacionamentos entre os requisitos podem ser do tipo help e make. Help provê a contribuição positiva parcial para o entendimento da característica superior. O make provê contribuição positiva suficiente para que a característica superior seja atendida. Em tela, a figura 4 representa o segundo nível do catálogo de transparência de software. Para cada meta definida na camada de goals, são identificadas questões para que se possa refinar e determinar se os objetivos podem ser alcançados. Se uma operacionalização consegue responder positivamente à pergunta, significa que ela contribui positivamente para o requisito, incrementando o seu grau.
Na figura 5, temos o terceiro nível do catálogo. Aqui, os elementos de operacionalização são estabelecidos a partir de boas práticas da engenharia de software, como técnicas, métodos, ferramentas e procedimentos, para que seja possível determinar respostas para as questões. Nesse artigo e anteriormente em outros de nossos trabalhos realizados, identificamos uma interseção conceitual entre alguns resultados esperados do processo de engenharia de requisitos e qualidade de transparência do catálogo, veja referência. Foi observada a possibilidade de contribuição mútua entre a proposta do MPS-BR e o catálogo de transparência. Isso significa que, ao instanciar um MPS-BR, há contribuição para a transparência do processo de software, bem como o inverso. Nesse trabalho, avaliamos as correlações entre o catálogo de transparência e o processo de gerência de requisitos do nível G do MPS-BR. Baseado nas correlações com o catálogo de transparência, discutimos possíveis propostas de operacionalizações que possuem aderência ao processo de gerência de requisitos, os quais podem ser adotados por organizações que desejam a certificação MPS-BR. O método utilizado foi proposto por Souza et al. Em 2016, que se baseia no uso de palavras-chave nos enunciados presentes do MPS-BR. As palavras-chave são, então, correlacionadas aos elementos qualitativos do catálogo. Baseado nessas correlações, apresentamos e discutimos possíveis operacionalizações que possuem aderência ao processo de gerência de requisitos, os quais podem ser adotados por organizações que desejam a certificação MPS-BR. O nível de maturidade G inclui os seguintes processos: gerência de projetos e engenharia de requisitos. Avaliaremos especificamente o processo de engenharia de requisitos. O processo REC visa definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto, garantindo que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e tratadas. O processo REC é composto de 7 resultados esperados ao todo. Para identificar as qualidades de transparência no processo REC, seguimos uma abordagem dividida em 4 passos ilustrada na figura 6, em tela. O primeiro passo consistiu na elicitação do propósito do processo REC, com foco na identificação de palavras-chave. Nesse passo, entendemos por palavra-chave qualidades que podem remeter àquelas presentes no catálogo. As palavras-chave identificadas foram utilizadas no passo 2, a fim de estabelecer uma correlação com qualidades do catálogo. Como será exemplificado a seguir, algumas qualidades referenciadas nos enunciados foram mapeadas diretamente com qualidades do catálogo, pois se tratavam dos mesmos conceitos. Outras palavras-chave foram referenciados conceitos que foram indiretamente relacionados às qualidades, que contribuem positivamente para a sua satisfação. O terceiro passo foi semelhante ao primeiro, porém o texto elicitado foi dos resultados esperados do processo REC. No passo 4, o objetivo foi a identificação de palavras-chave no texto para a correlação com as qualidades no catálogo de transparência. Dessa forma, estas operacionalizações podem ser utilizadas para alcançar os resultados esperados do processo e auxiliar a organização a alcançar o nível G do MPS-SW. Dada a metodologia descrita, temos aqui exemplos da sua utilização. No resultado esperado número 4, encontramos a palavra-chave aprovados. Ao analisar o contexto, verificamos que a acepção da palavra remete a entendimento, pois a aprovação pelos fornecedores requer a compreensão do que está sendo descrito. Foi estabelecida, então, a correlação indireta com a qualidade de entendimento do catálogo de transparência. Ao realizar o restante das correlações, como apresentado, chegamos ao resultado sumarizado na tabela. Aqui nós temos todos os resultados esperados, suas respectivas palavras-chave
e as qualidades de transparência, se encontradas. A vantagem de estabelecer uma relação entre o catálogo e os resultados esperados é que, se uma organização se esforça em desenvolver um software transparente, ela estará em algum grau contribuindo para se enquadrar no MPS-SW. Portanto, podemos dizer que as operacionalizações do catálogo são ações alternativas para que as organizações alcancem os resultados esperados e atinjam um determinado nível do MPS-SW. O catálogo fornece um leque maior de possibilidades e fica a cargo da organização escolher aquela solução que melhor se adapta ao contexto. Nesse artigo, apresentamos duas operacionalizações disponibilizadas em trabalhos anteriores que podem ser utilizadas para o alcance de alguns dos resultados esperados descritos no processo REC do nível G. Estas abordagens são as técnicas de cenários e o processo PDS+T. O uso de cenários é usado para identificar e descrever os requisitos de um software. Na proposta do autor, que é uma proposta intermediária entre informal e formal, os cenários são semi-estruturados e focados na descrição do processo, com foco no usuário. Eles são focados na descrição das situações da perspectiva do usuário. O processo de construção de cenários é baseado em 5 atividades: derivar, descrever, organizar, verificar e validar. Essas atividades são particularmente facilitadas pelo uso de linguagem natural dos cenários. Na figura 7 em tela, temos dois exemplos que mostram como esta operacionalização pode ser associada ao catálogo. Para que haja transparência, é necessário que haja entendimento, e para que haja entendimento, é necessário que haja concisão e divisibilidade. No caso da divisibilidade, a argumentação se baseia na atividade organizar, prevista no processo de construção de cenários. Tendo isso em mente, a adoção de cenários ela é uma forma de contribuir para o requisito de concisão, que por sua vez está relacionado ao entendimento. Como apresentado anteriormente, o entendimento está relacionado ao resultado esperado 1. Portanto, caso seja de interesse alcançar um resultado esperado, descrito pela REC do MPS-SW em determinado processo de software, podemos recomendar o uso de cenários. A figura 8 nos apresenta o SIG de transparência novamente. Porém, em negrito, estão os requisitos não funcionais correlacionados com o processo REC do MPS-SW. Outra operacionalização é o processo de construção de software mais transparente, PDS+T. A contribuição do PDS+T para o catálogo foi mapeada em outro trabalho, veja referência, e ela é baseada na rastreabilidade entre esses artefatos. No enunciado do resultado esperado 3, temos a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. A palavra-chave rastreabilidade nos permite correlacionar esse resultado esperado com a qualidade de rastreabilidade descrita no catálogo. Dado que o PDS+T promove a rastreabilidade, concluímos que ele é uma alternativa para alguém interessado em alcançar os resultados esperados na REC 3 e utilizar em seu processo de software. Encerrando a apresentação, as principais contribuições do trabalho é que mostramos que há uma interseção conceitual entre o catálogo e o MPS-SW, e já que existe essa interseção, ao utilizar o catálogo, a organização está caminhando para se enquadrar no MPS-SW, e o uso de cenários e do PDS+T pode servir como operacionalizações para se alcançar os resultados esperados no MPS-SW. É possível que a correlação de conceitos pode ser estendida a outros catálogos de requisitos não funcionais, ampliando a possibilidade de integração do MPS-SW. Trabalhos futuros seriam a identificação de mais relacionamentos entre o catálogo e outros resultados esperados do MPS-SW de outros níveis. Aqui estão as principais referências mencionadas na apresentação.
Para uma lista completa, verifique no artigo. Isso é tudo. Para mais perguntas e comentários, fique à vontade para entrar em contato com os autores por e-mail. Obrigada!